Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo, minha amiga. Voltamos no segundo momento do nosso curso aqui, do nosso módulo de Sociedade da Informação e os riscos cibernéticos. Anteriormente, a gente definiu o conceito de Sociedade da Informação, né? Eu trouxe para vocês alguns conceitos introdutórios, a legislação brasileira por trás disso. A gente fez um breve comparativo entre como isso funciona no mundo e como isso funciona no Brasil, principalmente ligado à proteção de dados, né, quando você está estudando direito digital. Eu entendo que um dos grandes focos do seu entendimento profissional é para a área de privacidade, né, ou então para uso disso dentro das suas peças jurídicas, também é excelente. Né? A gente tem uma média de quase 20 mil processos por ano que tem LGPD sendo citadas nas suas sentenças, né? Então, para uso no seu âmbito profissional, advocatício, de fato, processo para o uso processual é muito bom. E você vai utilizar principalmente a LGPD e a GDPR para isso. Pensando nisso, o conteúdo que a gente traz é sempre inicialmente introdutório, a ligação do tema com a Lei Geral de Proteção de Dados e com o Marco Civil da Internet, eventualmente. Trago para você alguns casos práticos, que é esse o momento que a gente vai entrar, e depois trago para você o comparativo de outras legislações. Não adianta você saber o que tem aqui e você não desenvolver um senso crítico em relação a isso. Por que eu digo isso? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ouve muito a população em audiências públicas para debater sobre temas. Então, o seu papel no caráter regulatório da NPD, ele vai existir, ele pode existir em algum momento. Caso ele não exista, é importante você ter o seu papel social sendo bem executado. Então, quando você está na mesa de um restaurante e você está conversando sobre o tema, você ter padrões e você ter parâmetros de comparação. Ah, no Brasil é isso é bom. Só que nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, na Índia, você tem isso aqui que, funciona muito bem. Então é isso que a gente busca trazer para você. Não só o entendimento da matéria crua, né? Isso aqui não é uma matéria que você vai utilizar nesse momento em concurso público, então você está estudando para você se preparar para o mercado, então o entendimento da matéria, né? E mais do que isso, o que o mercado de fato precisa de você. O mercado precisa de você como um agente de senso crítico, um agente entendedor do que está fazendo. Falar, ler e repetir é fácil, entender é difícil. Então aqui a gente está buscando trazer para você esse entendimento. Então nesse momento a gente vai avançar para essa segunda etapa, que eu vou trazer para vocês alguns casos práticos. Casos ocorridos no Brasil e casos ocorridos fora do Brasil. Depois que a gente entender esses casos, a gente vai entender como o internacional, né, como os outros países, eles entendem isso. Como a gente está tratando de um novo encontro, eu sempre deixo para você o meu nome, para que você não esqueça, né? O quantitativo de professores que a gente tem é muito grande. Então eu deixo para você o meu nome, meu Instagram, meu LinkedIn e meu e-mail, para caso você precise se comunicar comigo, para entender o material, para pedir a indicação de alguma coisa, para entender como o mercado está funcionando, o que você precisar, eu me coloco à disposição para lhe ajudar. Eu costumo atender mais rápido pelos dois primeiros, tá? Então, se você tiver com pressa, pode entrar em contato pelos dois primeiros, que eu vou te responder mais rápido com certeza. Tomado o café, vambora. Sociedade da Informação e os riscos cibernéticos. Nesse momento, a gente vai trazer os casos práticos de riscos e incidentes de segurança. Separamos 10 casos reais que evidenciam variedade de riscos, ou seja, nem só incidente, nem só vazamento, mas uma variedade cibernéticos na sociedade da informação. Esses exemplos englobam vazamento massivo de dados, ataque ransomware, incidentes de infraestrutura, críticas e falhas de segurança com repercussão regulatória, demonstrando na prática os desafios que a gente viu no nosso momento introdutório. Perfeito? Prática, introdução leve,
muito rasa, muito direta, e agora a prática. Um caso extremamente emblemático. Cambridge Analytica. Caso de 2018, tá? Com impacto nas eleições presidenciais de 2016. Cambridge Analytica, ele é um caso icônico, é um caso que a gente traz aqui em vários momentos, em vários temas diferentes. Quando a gente fala de proteção de dados no ambiente eleitoral, a gente vai falar do caso Cambridge Analytica também. Por quê? Vamos entender aqui o resumo desse caso. Uma consultoria política britânica, que a gente está falando do Reino Unido, coletou de forma irregular dados de 87 milhões de usuários no Facebook ao longo de 2014, valendo-se de um aplicativo de quiz que acessava não apenas os dados de quem utilizava, mas também de seus amigos na rede. Essas informações, incluindo perfis psicológicos do usuário, vou trazer para vocês aqui alguns fatores que a gente vai batendo check toda hora, tá? Quiz. Coleta. Perfeito? Amigos. Coleta. Titular. Perfil psicológico. Dado pessoal sensível. Dos usuários foram repassados. Compartilhamento. Para campanhas políticas e usadas para influenciar finalidade. Eleitores em diversos países, como no referendo da Brexit. Brexit, para você que não lembra, é o Reino Unido saindo da União Europeia. E nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. Revelado em 2018, por isso tratado aqui por denunciantes e pela imprensa, o escândalo expôs a falta de controle e transparência no tratamento de dados em plataformas digitais. Pode ter consequências graves para a privacidade e a democracia. O caso levou a investigação e multa contra o Facebook em vários países e impulsionou debates regulatórios, sendo citado como um dos motivadores para a aprovação de leis mais rígidas de proteção de dados, inclusive a LGPD brasileira. Ele nasce em 2018, mesmo ano da Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos lá. Vamos passar ponto a ponto do que a gente marcou aqui nesse caso. Primeiro ponto, a forma de coleta. Através de um quiz. Perguntas e respostas. E essa é a forma de coleta inicial. Porque se você parar para ver, ele não coletava só da pessoa, ele coletava de todos os seus amigos. Então, ele fazia uma coleta através de perguntas e respostas, e através do resultado dessa coleta, ele podia coletar de outros titulares. Qual é a base legal para essa coleta? Ela não existe. Ela pode ser o consentimento, dependendo da forma como esse quiz entrar. Se você tiver lá um termo de uso, um termo de consentimento, e a pessoa assinar um termo de consentimento, que ele tem que ser explícito e específico. Para a finalidade definida, o que aqui já não funcionaria, porque eles foram usados para duas finalidades diferentes, mas para a finalidade definida, se fosse nesse caso, o primeiro parâmetro de coleta ele estaria certo, mas o segundo estaria errado, porque eu coletei de um titular. Eu não coletei desse titular e de toda a sua rede de amigos no Facebook. Perfeito? Então, a primeira coleta poderia ter base legal, se tivesse uma finalidade específica. Ou mais de uma, mas com a possibilidade de consentimento específico para cada uma delas. O que é isso, Pedro? Eu estou coletando seus dados nesse momento para você acessar o curso, para eu te mandar propagandas e para eu gerar um padrão de consumo para você. Estou dando 3 exemplos. Quando você for fazer esse cadastro, cada uma dessas três finalidades tem que ter seu consentimento. Eu não posso ter um consentimento que sirva para as 3. O contrato de consentimento, entendendo o consentimento enquanto contrato, ele não pode ser um contrato guarda-chuva.
onde você vai alocando coisas ali embaixo. Ele tem que ser um contrato específico. Se você entende consentimento enquanto contrato, ele tem que ser um contrato específico. Perfeito? Então esse é o primeiro fato. É o primeiro fator. Passando para o parágrafo de baixo, a gente tem o perfil psicológico. O perfil psicológico, se atribuído esse perfil psicológico a dado relativo à saúde, no Brasil, a gente tem esse perfil psicológico como dado pessoal sensível. Ou seja, ele tem que ter mais salvaguarda, você tem que ter mais cuidado exatamente por ter essa diferença. Então, perfil psicológico, se a gente trouxer isso para a área explícita de psicológico, né? O seu psique é parte da sua saúde, o seu psicológico ele é parte da sua saúde, que a gente trata enquanto psiquiatra, é um médico psiquiatra, não é um veterinário, é um médico psiquiatra, então ele está falando da sua saúde. Então, se a gente traz o perfil psicológico para o fator de saúde, ele entra como dado pessoal sensível. Para qual finalidade? Não, desculpa, pulamos aqui o repassadas. Repassadas, ou seja, esses dados foram coletados sem base legal para coleta, de forma completamente irregular, e mais do que isso, ele fez o primeiro estágio, que foi a coleta. A partir dessa coleta, quando ele repassa, ele tem outro estágio do tratamento de dados pessoais, que é o compartilhamento. Se foram repassados para campanhas políticas, eles foram compartilhados. Então você teve a coleta, o compartilhamento, o armazenamento, consequentemente, e o compartilhamento desses dados. Para qual finalidade? Campanhas políticas e para influenciar eleitores de diversos países. Se você tem o E ele te indica a adição. Mais de uma finalidade. Se você tem o E, você tem mais de uma finalidade. Perfeito? Se você tem mais de uma finalidade, você tem que ter mais de um consentimento. Se essa for a base legal utilizada. Perfeito? Como o referendo do Brexit, a retirada do Reino Unido da União Europeia, e nas eleições presidenciais de 2016, trazendo um problema democrático. É um problema democrático que o mundo ele está sofrendo. Não um problema democrático norte-americano, que só o norte-americano sofre. Não, o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Perfeito? Entendido todo esse lado esquerdo, com todas essas observações, vamos para o lado direito. Em 2018, após denúncias de populares e da imprensa, o caso começa a ser investigado. Falta de controle e transparência. Transparência, entenda como princípio da Lei Geral de Proteção de Dados e da GDPR, e da lei canadense, e da lei da Califórnia nos Estados Unidos, tá? Entenda, e da lei japonesa. Então, transparência é um princípio em todas essas que eu te falei. No tratamento de dados em plataformas digitais, pode ter consequências graves para privacidade e para a democracia. Perfeito, entendemos esse ponto. E aqui a gente traz mais uma problemática no quarto parágrafo do nosso slide, o segundo parágrafo do lado direito da nossa tela. Ou esquerdo, depende, né? Mas esse parágrafo aqui em específico. Você tem isso, você tem multas contra o Facebook em vários países. Em outros, às vezes você não vai ter multa. Em algum lugar, o que o Facebook fez pode ser legitimado. Pode ser lícito, pode ser legal. Depende do arcabouço jurídico. O que eu quero trazer para você? O certo ou o errado, ele vem a partir de uma interpretação que tem que levar em consideração as normas legais, LGPD, GDPR, CCPA, as normas legais, as normas morais e as normas sociais. E isso varia de lugar para lugar. Por exemplo, no Brasil, o lobby ele não é legalizado. Nos Estados Unidos ele é. No Brasil é imoral, nos Estados Unidos não é. Isso varia, isso é natural. O uso de maconha. Aqui tem uma interpretação, nos Estados Unidos tem outra, na Holanda tem outra. Cada lugar tem a sua cultura,
tem o seu entendimento e tem o seu normativo, moral, social e legal. Perfeito? O Facebook violou isso em alguns lugares, em outros pode não ter violado. Mas qual parâmetro a gente vai utilizar? Vamos supor que a gente tem o país IE, Ilhas Equatorianas, no qual isso tudo que a Cambridge Analytica fez com o Facebook é legalizado. Pode. Eles podem fazer isso lá. E o Facebook só tem sede lá. Como seria a punibilidade disso? Aí a gente volta para questões recentes que a gente teve no Brasil. No Brasil, a gente teve a questão das apostas de cota fixa, né, que são as apostas esportivas, né, e os jogos de prognóstico numérico, prognóstico de imagem, os jogos lotéricos já tipificados na nossa legislação. E surgiu a tal da Blaze. Blaze surgiu, começou a fazer uma série de coisas e começou a não liberou os jogos e não pagava o seu usuário. Agia de forma irregular. De forma irregular não, porque não tinha regulamentação, mas de forma imoral e antissocial. Perfeito? Quando você chegar a processar a Blaze, você vai processar, você tem que citar. Você é advogado, você sabe disso, você tem que citar. Você cita um CNPJ nesse caso. E se você não tivesse esse CNPJ, como foi o caso? Muita gente perdeu dinheiro, ficou por isso mesmo, porque não tinha CNPJ, não tinha como citar. Agora até tem. Agora está legalizado, Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios Apostas, tudo legalizado. Só que antes não tinha. Como os Estados Unidos, que foi impactado dentro da sua democracia, ia citar o Facebook, como o Reino Unido ia citar o Facebook em função do Brexit, se o Facebook não tinha sede lá, só tinha nas Ilhas Equatorianas. O que eu quero dizer com isso? O direito digital, quando a gente começa a aplicação disso para o mundo, não só para o Brasil, o direito digital, ele traz questões. E quais são essas questões? Quais são os parâmetros, quem define os parâmetros, como correr atrás do prejuízo? Quem aplica esses parâmetros? Porque o que você tem? Você tem a ONU. A ONU aplica uma série de parâmetros que são desrespeitados, inclusive pelos países que fazem parte do seu conselho, né? Então você tem esse problema quando trata-se de direito digital internacional. Qual é a fronteira desse direito? Então, para esse caso, o Facebook ele foi multado em uma série de lugares. Todo mundo que viu que tinha problema ali, que o Facebook tinha impactado de forma negativa na sua operação, fez questão de multá-lo. Perfeito? Mas em parâmetros diferentes. Num comparativo muito leve que a gente fez nos nossos encontros anteriores. LGPD e GDPR. LGPD e GDPR. LGPD, 50 milhões de multa, 2% do faturamento bruto, limitados até 50 milhões. Você não pode, então, se 2% do faturamento daquela empresa for 150 milhões, dos 2 bilhões, não interessa. O limite é 50 milhões. Já GDPR é 4%. Qual vai ser o parâmetro? Vamos supor que uma empresa portuguesa cometa uma falha com proteção de dados pessoais brasileiros. Como o Brasil aplica essa multa? Você não tem parâmetro definido para isso internacionalmente. Mega vazamento de dados do Yahoo em 2013 e 2014. Comprometimento de 3 bilhões de contas, dados sensíveis expostos, impacto financeiro e reputacional. A gente vai entender quais dados foram expostos e por que a gente traz os dados sensíveis. Vamos lá. Leve parâmetro do caso com informações que a gente pode começar a puxar aqui. A empresa Yahoo protagonizou 2 dos maiores vazamentos de dados da história. Em um ataque foi externo, ocorrido em agosto de 2013, descoberto apenas anos depois.
todas as 3 bilhões de contas de usuários do Yahoo foram comprometidas. Ah, você tinha uma conta no Yahoo, você está aqui. Nomes de usuários, e-mails, telefones, data de nascimento e senhas estavam entre as informações expostas em 2014. Outro ataque separado afetou mais 500 milhões de contas, possivelmente conduzido por hackers a serviço de uma inteligência estrangeira. Por que dados pessoais sensíveis? Porque dentro dessas informações aqui, quando você considera o uso de senha criptografada, você vai chegar a algum dado pessoal sensível com certeza. Perfeito? Origem racial, né? Você tem como chegar de forma indireta. Impacto financeiro e reputacional. Esses incidentes só foram revelados publicamente em 2016 e 2017. No Brasil, isso aqui estaria fora da lei. Perfeito? Estaria em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, impactando a credibilidade da empresa e levando à redução do seu valor de mercado, quando foi adquirida pela Verizon. Os vazamentos do Yahoo ilustram um potencial prejuízo global de um ataque cibernético. Bilhões de usuários foram afetados. Lembrando que a gente está falando de 3 bilhões em um universo de 7, que é a população mundial. E falhas de segurança latentes por anos permitiram roubo maciço de dados. O caso também levou autoridades nos Estados Unidos a acusarem agentes ligados ao governo russo. Normal, tudo que acontece, um acusa o outro. Pela invasão de 2014, mostrando a sobreposição entre o crime cibernético e ciberespionagem estatal. Então vamos lá, o que a gente tem? Primeiro, um vazamento com um acúmulo de dados exorbitante. 3 bilhões a gente chama de Big Data, né? Um vazamento de dados exorbitante. Então aqui para a legislação brasileira você já teria um problema muito sério. Ataque externo. O externo, ele não descredibiliza o erro. A gente está falando de um ataque e da perduração disso por anos, numa empresa do tamanho do Yahoo. Então, a gente está falando de uma negligência continuada. A negligência do Yahoo, ela não foi rápida, ela foi uma negligência continuada. Foi uma negligência contínua. Apesar de ser um ataque externo, o Yahoo pode e deve ser responsabilizado. Todo o seu dado, todo o seu banco de dados. Então você teve ali uma verdadeira contaminação da operação. Dados sensíveis expostos. A gente está falando de dados pessoais sensíveis indiretos. Porque aqui não foi listado nenhum dado pessoal sensível, mas com o que foi coletado aqui, você chega a dado pessoal sensível. Então, dado pessoal sensível indireto. Hackers, novamente, a mesma coisa, o externo. Ele não descaracteriza. Um segundo ataque mostra a continuidade da negligência e a possibilidade de ciberespionagem estatal. Impacto financeiro e reputacional. O prazo do ataque para a publicidade desse ataque foi de uma média aí de 3 anos de diferença. No Brasil isso nunca ocorreria. Você tem que informar para o titular que você teve um vazamento. Ah, Pedro, eu não consigo precisar se o dado daquele titular foi vazado. Então você tem que comunicar a todo mundo que os dados daquela pessoa podem ter sido vazados. Uma empresa do tamanho do Yahoo tinha acabado de ter sido comprada e gerou um problema na bolsa aí absurdo. Perfeito? Entendemos o caso Yahoo e Cambridge Analytica. Brecha na Equifax em 2017. Exposição de dados financeiros sensíveis. A Equifax, um dos maiores birôs de crédito
nos Estados Unidos sofreu em 2017 um ataque que expôs dados financeiros e pessoais altamente sensíveis de cerca de 145 milhões de usuários. Então não são 145 milhões de dados, são 145 milhões de pessoas. Então vamos lá. Um banco, né, dados bancários, nome, CPF, endereço, profissão, consumo. Então, um banco, uma instituição financeira, ela tem que ter um acúmulo de dados seus absurdo. Ela tem que ter muita informação sua para ela poder cumprir o seu propósito. Então, quando a gente tem 145 milhões de dados de 145 milhões de pessoas, você está falando certamente, de forma muito segura, de mais de 1 bilhão de dados. Porque quando o Pedro ele vai pedir crédito, ele tem que botar o nome da mulher dele, tem que botar o nome da mãe dele, do pai, dos irmãos, e tudo isso foi vazado. Então você está falando de mais de 1 bilhão de dados vazados. Quando a gente fala, Pedro, você botou CPF, nos Estados Unidos você tem ali o número de seguridade social, que ele é o equivalente ao CPF no Brasil. Então, por mais que não exista CPF nos Estados Unidos você não vai ter um CPF, o cidadão norte-americano, ele vai ter um número equivalente, né? Todo mundo tem data de nascimento, todo mundo tem um número de cadastro de pessoa física, seja como for. Então você tem um acúmulo de dados pessoais muito grande. Não é porque vazou o dado do Pedro, os dados pessoais do Pedro nesse banco, que você tem um dado pessoal. Aqui dos dados pessoais do Pedro, você tira entre 5 e 10 dados pessoais. Perfeito? Eu não tive só meu nome. Tive meu nome, CPF, meu dado de nascimento, nome da mãe, nome do pai. Então o Pedro, quando você tem dados do Pedro, você não tem só do Pedro, você tem da família inteira do Pedro. Uma coisa puxa a outra. Então, ilustramos inicialmente 2 casos, Cambridge Analytica e Yahoo. O caso do Yahoo, com um destaque absurdo no volume, na quantidade, no tamanho do impacto possível daquilo ali. E o caso da Cambridge Analytica, a possibilidade do dano democrático e do Estado, e do funcionamento do Estado, tanto no Brexit quanto nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai voltar e vai dar continuidade ao caso Brecha na Equifax de 2017. Deixo para você aqui um grande abraço e até logo.